Alô, som. Boa noite, pessoal. Rogamos a Jesus que nos abençoe, que nos fortaleça na sua paz. Como de hábito, vamos iniciar os nossos estudos desta quarta-feira. Hoje vamos falar um pouquinho sobre sintonia e trabalho. Pegamos aqui alguns tópicos que José Lázaro, o Dr. Klaus fizeram a gentileza de nos passar, para que a gente possa refletir junto. Vamos então fazer a nossa prece. Busquemos a tranquilidade, a serenidade, a calma, o relaxamento, para melhor sintonizarmos com a espiritualidade. Afinal de contas, o tema é sintonia e trabalho. Então, nesse momento da oração, neste momento inicial, embora na doutrina espírita não existam rituais, por hábito, antes de um estudo, de uma palestra ou de qualquer atividade, temos esse momento de prece, esse momento de oração, esse momento de preparação. Sempre lembrando, já aproveitando o momento da prece, para fazermos uma introdução no tema, que a sintonia se estabelece por um fluxo contínuo, por uma conexão, por um vínculo, que vai se desenhando, que vai se estruturando ao longo do tempo, à medida que vamos nos mantendo por um período mais longo naquele padrão de pensamentos, de sentimentos ou de ações. Criamos aí, com os espíritos inferiores, uma espécie de simbiose, porque sintonia, afinidade, simpatia, também são palavras que podem definir as nossas relações com os espíritos menos felizes. Quando a nossa vida, quando o nosso comportamento, quando a nossa busca é direcionada num caminho de autoiluminação, no caminho da construção dos bons sentimentos, da tarefa do bem, evidentemente que aí então a sintonia se estabelece com os bons, com aqueles que pensam da mesma forma, com aqueles que se movimentam na mesma direção, com aqueles que agem de acordo com aquilo que nós também agimos. Sintonia, em relação ao trabalho, às atividades, é fundamental, porque quanto mais sintonizados estamos, mais favorecemos a receptividade. Nesse momento, por exemplo, temos aqui 30, talvez 40 pessoas. E embora estejamos todos nós no mesmo espaço físico, mergulhados na mesma energia, sentindo a vibração que vem do alto, muito provavelmente, a assimilação desta energia boa será diferente para cada um de nós, justamente pelas afinidades que nós já criamos e pela sintonia que estabelecemos agora, com a mente, com o corpo, com as emoções. Isso define o mais ou o menos receber.
Assim são os tratamentos espirituais, como os de terça-feira. Cada pessoa, ela tem elementos nela mesma que facilitam ou dificultam a absorção do que está sendo projetado, do que está sendo direcionado, do que está sendo feito. Daí, sintetizando, nós começamos a perceber a importância destas questões energéticas, vibratórias, no que diz respeito ao vínculo com os espíritos. Que Jesus possa então nos abençoar, que possamos em mais uma quarta-feira termos a possibilidade de aprender, saímos daqui sabendo alguma coisa a mais e com isso, colocando em prática, fazermos da nossa vida uma vida melhor. Que assim seja. Muito bem. Então, aí com essa introdução, vamos para aqui os nossos tópicos, o que temos aqui. E vamos refletir em cada um deles. Primeiro tópico separado para nossa reflexão. Às vezes, o espírito comunicante, a depender do seu propósito, necessitará de um médium com características específicas para escrever ou para falar o que ele deseja. Isso é muito interessante. Quando nós vamos no livro dos Espíritos, e nós vamos no capítulo, nas questões que falam sobre a escala espírita, e ali nós vamos encontrar algumas definições, numa escala realmente. A gente vai percebendo que nestas divisões existem as subdivisões. Em outras palavras, quando você vai, por exemplo, para a qualidade de espíritos bons, você encontra ali nesse contexto de espíritos bons, uma subdivisão de espíritos que se destacam nisso, que se destacam naquilo, que tem essa característica, que tem aquela característica, todos se enquadrando dentro do tópico de bons espíritos, mas com características diferentes. Então, um espírito que deseja escrever uma obra, vamos imaginar, falando de sentimentos, de emoções, que deseja trazer uma obra um pouco mais profunda na área do autoconhecimento, etc. e tal, esse espírito pode se servir de vários médiuns. Vários médiuns podem apresentar condições de acolher essas ideias, e se for um livro, colocar no papel. No entanto, se o espírito necessita ser mais específico, se o espírito necessita fazer uma viagem mais profunda, vamos pensar assim, sobre Freud, se o espírito deseja trazer referências centradas em Jung, se o espírito deseja fazer um entrelaçamento, porque isso é possível de fazer, entre Freud, Jung, Allan Kardec, etc. e tal, talvez ele precise aí de um médium mais flexível, digamos assim. Um médium, neste exemplo, que tenha um conhecimento mais amplo destas filosofias, dessas linhas de pensamentos, de tratamentos, para servir ao espírito de uma forma mais maleável, onde o espírito consiga escrever o que ele realmente deseja. Se não for um médium com essas características, o trabalho até sai, só que um trabalho mais truncado, um trabalho onde haverá uma dificuldade muito grande do espírito se aprofundar. Eu me lembro, porque agora está recente, que o Dr. Fred escreveu um dos capítulos do livro,
E ele brinca, na ocasião, ele brinca um pouco com as palavras, usando palavras do vocabulário médico, próprias do vocabulário médico, palavras geralmente utilizadas por médico. E aí ele brinca, no próprio texto que ele está escrevendo, dizendo assim: eu sei que o médium não vai entender as palavras, eu não vou explicar, ele que procure no dicionário. E realmente foi o que eu fiz depois, né? Procurar no dicionário para ver se a palavra estava certa, para ver o significado, para ver se ali na filtragem não havia saído alguma coisa equivocada. Claro que depois também a gente vai fazendo as correções ortográficas e se tiver ali algum erro vai aparecer. Mas para a avaliação do conteúdo, a gente precisa saber disso. Porque a correção ortográfica tem como finalidade corrigir os erros de português. Mas existe uma outra correção, que é a correção do conteúdo doutrinário, que é quando você vai avaliar se aquela palavra, se aquela frase, se aquela linha de raciocínio, ela se encaixa naquilo que o Espírito quis dizer. Porque há situações em que o raciocínio não fica claro. Por exemplo, esse texto que eu me referi, este capítulo. Embora eu tenha ido lá procurar as palavras, ter conferido se todas elas tinham aquele significado mesmo, conferi, beleza, fiz ali uma correção, beleza. Alguns dias depois, Dr. Fred disse assim: eu estava avaliando, acho que o texto não ficou bom não. Eu disse: não ficou bom por quê? Não ficou muito claro, ficou um texto muito cheio, vamos refazer. Vamos tirar o quê? Que aí tirar é mais fácil, né? Não, vamos fazer de novo. Vamos escrever outra vez. Tá bom, então vamos escrever outra vez. E aí realmente ele deixou o texto mais enxuto, tirou um pedaço, que na visão dele ali naquele momento era desnecessário, e aí então nós conseguimos fazer o trabalho. Então assim, e eu estou falando aqui um pouco da minha experiência, para voltar ao tópico, porque tem uma questão também emocional. E eu já disse aqui, Dona Benedita, pelas características que ela tem, quanto mais o médium que ela utiliza, e ela utiliza vários médiums, né? Dona Benedita é um espírito muito versátil, né? Ela trabalha com vários médiums diferentes, Valentim, pelo menos não sei se ainda trabalha, mas ela trabalhava com 2, com 3 médiums. Ela, um dia de tratamento num centro, ela estava lá atendendo, no outro centro ela estava atendendo também. Você ia num centro X e era a Dona Benedita, aí você ia no centro Y, era a Dona Benedita também. Você dizia: uai, mas tem 2 Benedita? Uai, tem alguém que está mistificando? Não tinha não, é que ela ia nos 2 mesmo, né? E ela estava trabalhando lá. E inclusive, a gente ia percebendo, isso eu estou falando das comunicações que eu presenciei dela, com 10 anos, com 9 anos, com 8 anos, que eu ia com a minha mãe, com meu pai, lá em Valentim. E a gente percebia, por exemplo, como a gente percebe até hoje, uma diferença significativa, não no conteúdo, mas na forma de se expressar, quando ela falava através do médium X ou através do médium Y. E aí a gente pode considerar tanto a evolução moral e espiritual do médium, como também a sua intelectualidade. Bastante diferente um médium do outro. Tinha um centro lá, esse centro ainda existe, e se não me falha a memória, se eu não estiver aqui cometendo algum erro, o centro leva o nome dela, Benedita Pimentel, em Valentim, um centro muito pequenininho, e quem incorporava sempre a Dona Benedita era a Dona Leonilda. E eu consultei várias vezes com a Dona Benedita através da Dona Leonilda. Era assim, uma coisa muito seca. Era uma Dona Benedita bem objetiva. É isso. Ó, meu filho, você está com isso. E aí, assim, para quem conhece hoje, iria dizer assim: não, mas essa aí daí não é a Dona Benedita. Porque a médium que dava passividade era uma pessoa muito simples, era uma pessoa muito retraída. Eu digo era porque já desencarnou. Muito retraída, muito quieta, muito na dela, uma pessoa simples, que não gostava de falar em público. Então havia por parte da médium uma certa não insegurança, porque ela incorporava com segurança, mas assim, aquela coisa de não querer aparecer, aquela coisa de não falar muito, e essa característica agora do médium influenciava
na maneira em que a dona Benedita falava. Então, a gente vai percebendo que não é uma coisa, não é um processo muito fácil de acontecer. Ele acontece. Nós estamos falando aqui de qualidade no processo. Qualidade. O que é que você está buscando? Ah, não, vamos escrever um livro. Ah, qualquer espírito que vier, qualquer médium, beleza, vai sair, está tudo certo. Mas se você vai buscar alguma coisa mais específica, se você vai buscar alguma coisa que tem uma profundidade maior, aí você tem que conhecer também essas técnicas. Agora, o inverso também é verdadeiro, porque às vezes você pode ter um médium muito intelectualizado, um médium muito culto, sob o ponto de vista dos bancos escolares, até mesmo sob o ponto de vista do conhecimento espírita, e o espírito que vai escrever ser muito simples. Eu quero aqui escrever umas mensagens para o povão, para todo mundo entender, eu quero escrever de forma simples. E aí o médium vai ter que apassivar mais para a coisa sair. Eu me recordo, por exemplo, o meu livro mais vendido, não o livro mais vendido da editora Sintonia, porque esse livro ele não foi lançado pela editora Sintonia. O nosso livro mais vendido é o Jesus no Teu Dia a Dia. Ele já vendeu quase 400 mil exemplares, aquele do seu José de Moraes. Quase 400 mil, está perto de 400 mil. Foi o livro mais rápido que eu psicografei, um final de semana do Carnaval. Sábado, domingo, segunda e terça, o livro estava pronto, em 4 dias. Foi o livro mais rápido, do seu José de Moraes. E ali, a gente vai observando que ele optou por uma coisa bem singela, bem objetiva, que falasse ao coração. Porque se vai ser escrito um livro que vai ter que falar ao coração, ele não pode ser muito rebuscado, ele não pode ser cheio de palavras difíceis, porque aí vai satisfazer a inteligência, você vai adquirir conhecimento, mas não vai atingir o objetivo de atingir o coração. Então você tem que usar um outro critério, você tem que usar uma outra forma de escrever. Isso serve para o espírito, isso serve para o médium. Então, enfim, existe aí uma questão de sintonia que precisa ser considerada para que o processo possa acontecer. Ok? Tem um livro do Dr. Inácio Ferreira, pelo menos o livro é atribuído ao Dr. Inácio Ferreira. Além de tudo, o amor, eu acho que é isso, que ele escreveu através do Vanderlei. E eu estou falando aqui do que está no prefácio do livro, tá? Mas será que é, doutor Inácio? Será que não é? Não sei, eu não estou entrando nesse mérito. Os médiuns que resolvam, isso não é problema meu, isso não é problema meu, os médiuns que resolvam isso, se não é, mas logo no início do livro, considerando que seja o doutor Inácio mesmo, é um conselho da dona Maria Modesto Cravo, porque ele está conversando com a dona Maria Modesto no plano espiritual, e ele está revelando o desejo de escrever algo que tem um direcionamento diferente, e ela sugere, mas por que você não busca outro médium que tem uma característica diferente, que você consiga escrever isso que você quer? E aí na ocasião é o que ele faz, e depois sai lá o livro, aquela coisa toda. Então é assim, isso existe. Se você for fazer um processo, um trabalho de qualidade, você tem que considerar todas essas possibilidades. Eu estou dando um exemplo aqui da psicografia, mas pode ser na fala também, pode ser na psicofonia, numa mensagem de final de sessão, uma mensagem de início do estudo, etc. e tal. Essas possibilidades, elas existem. Para encerrar o primeiro tópico, eu aprendi a fazer uma coisa, tenho aprendido, quando diz respeito aos espíritos, não programar, deixar acontecer. Porque quando você programa, você cria uma expectativa, e ao criar uma expectativa, atrapalha a sintonia. Aqui, mas o que seria programar? Assim, mais ou menos assim, hoje é live do Klaus. Puxa vida, é bem que o seu José de Moraes podia falar hoje, Bem que ele podia vir para deixar uma mensagem. Nossa, faz tempo que ele não vem, não é? Eu posso, com isso, estabelecer uma conexão com o seu José de Moraes e facilitar, mas como eu posso também atrapalhar, porque vamos imaginar que esteja na programação um outro espírito para falar,
e eu fico aqui mentalmente tentando entrar na frequência do espírito X, quando na verdade é o espírito Y. Então, a gente, quando vai partir para os espíritos, deixa fluir, deixa acontecer. Quem tiver que vir, vem. Quem for para falar, vai falar. E aí vai acontecer, entendeu? Já teve ocasiões, por exemplo, de eu programar, mas aí estava programado com o Dr. Klaus, né? Não foi falha de ninguém, não. Dele fazer um atendimento, e o atendimento não rolou. O atendimento não aconteceu, porque ele teve uma emergência de última hora e o processo não se estabeleceu. Aí o Dr. Klaus disse assim: você quer que eu arrume um outro médico desencarnado para fazer? Eu digo: não, eu já não dou conta com o senhor, com o outro vai ser muito pior. Não, deixa quieto. Não, não quero outro não. Vai dar problema aqui, porque eu vou ficar muito inseguro, né? Vai que é um japonês, a pessoa vai querer falar em japonês. Não vai dar certo não. Vamos remarcar isso, vamos deixar para outro momento. E naquela ocasião, ele não pôde fazer o trabalho. Então é assim, a gente vai deixando fluir e vai deixando acontecer. Vocês entenderam esse primeiro tópico? Entenderam? Porque assim, eu estou me alongando, porque assim, é muito legal a gente pensar sobre isso. Porque na incorporação dos espíritos sofredores, na incorporação dos obsessores, na incorporação das personalidades, essas características agora do médium também prevalecem. Também prevalece. Que é o que a gente chama de facilidade, né? Que às vezes o médium X tem uma facilidade maior de incorporar personalidade, o médium Y tem uma particularidade, uma facilidade de incorporar obsessores, e assim por diante. Agora, uma coisa é certa, eu acho que os médiuns aqui podem dar o testemunho disso. Quanto mais você estuda, quanto mais você se conhece, quanto mais você amadurece, melhor ficam as comunicações. Melhor. Ficam assim, fantásticas. E assim, em todos os sentidos, não só para quem está incorporando, mas para quem está dialogando também, porque ali tem um fluxo mediúnico também, ali tem um processo acontecendo. Se essas três coisas estiverem em dia, a coisa flui, que é uma maravilha. A coisa vai acontecer de uma forma fantástica. Então, é assim que a gente tem que avaliar. Vocês sabem disso, né? Quando o médium não está muito bem, né, a coisa acontece. Mas acontece com dificuldade. A coisa fica meio travada, parece que a incorporação não é profunda, o médium está incorporado, parece que o espírito está a uns 10 quilômetros de distância, parece que o espírito está longe, você não consegue captar, você não consegue traduzir o que o espírito está falando. Pois é a interferência do médium no processo mediúnico. Okay? Vamos para o segundo tópico. Agora falando um pouquinho da questão do plano espiritual. Muitos espíritos, pessoas, indivíduos, ao desencarnarem, não têm cérebro para a vida espiritual. Isso é uma coisa muito interessante. É mais ou menos o que disse André Luiz, quando ele usa a seguinte expressão no livro Nosso Lar: eu não adestrei os órgãos para o mundo espiritual. O que ele estava dizendo? Eu não me preparei para isso. Aí você vai ter pessoas boas, pessoas que saem da vida física com muitas virtudes, que não se complicaram muito, que assim, ficaram aí na média, não foram assim maravilhosos, mas também não se comprometeram muito, que terão uma grande dificuldade do lado de lá. Inclusive a ponto de se perturbarem. Ora, por quê? Porque a mente não está preparada para aquilo. A mente não está estruturada para aquilo. Imagine você, e é tão simples entender isso, imagine você tentando explicar para alguém que nunca cogitou de vida espiritual, que nunca pensou a respeito do que viria depois da morte, que nunca considerou a possibilidade da vida continuar, de ter casa, de ter cachorro, de ter rio, de ter oceano, porque tem oceano no plano espiritual. Assim, é o desdobramento do oceano daqui. Não, é o oceano de lá. Tem nada daqui, é o oceano de lá, é o mar de lá. Lá tem mar, lá tem praia. Tem uma estrutura. Não nos esquecemos que é a Terra, que é uma cópia imperfeita do mundo espiritual, e não o contrário.
Então, eu não sei porque que as pessoas assustam tanto quando determinadas descrições são feitas sobre o plano espiritual. Ah, mas isso aí é muito parecido com aqui na Terra. Aí você queria o quê? Se aqui é uma cópia imperfeita do que tem lá, é óbvio que tem que ser parecido. Agora, para uma pessoa que nunca pensou nisso, nunca cogitou essa possibilidade, ainda que ele tenha sido uma boa pessoa na Terra, ele vai ter uma imensa dificuldade para compreender isso do lado de lá. Imensa. Porque aí é assim, né? A gente tem que tentar estruturar a nossa mente para determinadas situações. Eu me lembro, eu já contei isso aqui. Olha como que é complicado. E não faz muito tempo que eu contei, não. Só para a gente fazer um repeteco aí. Que os trabalhadores do caminho de Damasco, sempre, a semana toda, são convidados ou convocados, a depender da situação, para atividades na dimensão espiritual. Todos. Agora, quem vai, quem se predispõe, quem dá conta, quem consegue, aí é outra história, né? Aí a seleção é um pouco mais complicada, porque existem indisposições naturais. Por exemplo, existem pessoas que poderiam ir, que não têm grandes defeitos, que não têm vícios, né? Pessoas disciplinadas, mas que são muito egoístas. Que quando saem do corpo, têm uma preocupação em ajudar só as pessoas da família. E vai correr só ajudando a família, não dá. Por quê? Porque ainda não tem o altruísmo suficiente para ajudar em outros lugares. E aí uma vez que a gente ia aí, e isso foi o que eu contei há pouco tempo aqui, num socorro, numa região bem ferrada, digamos assim, do mundo espiritual, e o Dr. Klaus fazia a seleção de quem ia, fulano vai, Beltrano vai, Cicrano vai, e chegou numa trabalhadora boa, uma trabalhadora 100%, aquela lá tinha uma sintonia com os benfeitores, que é uma coisa fantástica, era assim, do tipo assim, trabalhadores que não se fazem mais hoje em dia. Eu costumo brincar com a Carla, dizendo assim, que não se fazem mais trabalhadores como antigamente, essa que é a verdade. Para quem conheceu os médiuns que eu conheci, tive a felicidade de conhecer, realmente não se faz mais. Uma hora a gente fala disso, senão vou me perder aqui. E quando chegou nessa médium, espetacular, em todos os sentidos, o Dr. Cláudio disse, ela não vai. Mas ela não vai por quê? Porque eu não quero levar. Mas o senhor não quer levar por quê? Porque vai atrapalhar. Eu digo, mas vai atrapalhar? Aí eu pensei assim, se ela vai atrapalhar, eu nem vou também. Porque se ela vai atrapalhar, imagina eu. E aí ele disse assim, ela é excessivamente sentimental. Ela quer ajudar todo mundo. E realmente, era uma pessoa que via a dor de alguém e já chorava. Quando a gente vai descer nessa região, tem um monte de situações dolorosas, de espíritos que estão sofrendo, que não podem ser resgatados. Nós vamos lá com o objetivo de resgatar tal espírito. Os outros nós vamos deixar lá. Eles vão pedir, eles vão querer vir, nós não vamos trazer, porque não é a finalidade da missão. Ela vai dar trabalho, que ela vai querer trazer todo mundo, então ela não vai. Tá vendo como os critérios, às vezes a gente pensa assim que é de um jeito, e tem esses critérios que precisam ser avaliados, e ele avaliou dessa forma. Então, essa questão de conhecimento, de preparo, é uma coisa muito importante, significativa, para que a gente possa contribuir ou não neste ou naquele trabalho que vai acontecer. Porque também tem assim, determinados trabalhos podemos todos colaborar, determinados trabalhos nem todos conseguirão colaborar, e determinados trabalhos apenas alguns colaborarão. E isso não depende tanto da seleção deles, somos nós que nos selecionamos, né? Através da nossa disposição, através da nossa condição, através da nossa vibração, através de uma série de pontos que precisam ser refletidos, certo? Por exemplo, vou falar uma coisa aqui que não é grave, né? Vamos pegar a mediúnica, nem vou falar do trabalho do Klaus. Mediúnica, uma mediúnica pesada, pega aí, vamos supor, um domingo,
pesado, uma sessão mediúnica pesada, acabou a live, 1 hora de sessão mediúnica, se arrebentou, o médico trabalhou pra caramba. Chegou em casa, pô, cansado, trabalhei pra caramba. Eu vou abrir uma exceção para mim mesmo. Vou tomar umas 2, 3 cervejinhas aqui. Tá quente pra caramba, trabalhei, vou relaxar um pouco. Beleza. Você não vai aquela noite. Se tiver alguma coisa para fazer, a depender do que é e a depender para onde vai, desculpe, mas não dá. E não é um radicalismo, porque no espiritismo não tem proibição. Esse negócio de roupa, não pode isso, não pode aquilo, não existe isso no espiritismo. Mas nós haveremos de concordar que muitos hábitos, que muitos vícios vão atrapalhar. Vão atrapalhar. Se você é passista e você fuma, desculpe, mas a impregnação de todos os componentes do cigarro vão interferir no seu passe. Sem dúvida alguma, vão interferir. Você pode dizer, mas Jesus disse que não é o que entra pela boca do homem que o contamina, é o que sai. Legal, muito bonito. Mas contra fatos não há argumentos, isso vai atrapalhar. Em algum momento vai atrapalhar. E se forem vícios morais, pior ainda. Porque nos vícios morais, a gente desequilibra muito fácil. A gente desequilibra muito fácil. Imagine você tendo a incumbência de ir numa região do plano astral para socorrer alguns espíritos rebeldes, que não vão querer. Você vai ter que chegar, conversar, explicar, abraçar. Eu vou. Você vai? Não, eu vou, eu quero ir. Mas assim, se também não querer, eu vou mandar para o quinto dos infernos, eu não vou ficar agradando, não. Não, porque também... não adianta, se o cara é do estupim curto, o cara não tem paciência, já está falando que o espírito é rebelde, você tem que ir com amor, com cuidado. A pessoa já está falando que se demorar muito ele vai largar lá, então é melhor nem ir, porque não apresenta características adequadas para fazer aquele trabalho. Simples assim, né? Então tem muita coisa para a gente estudar, para a gente avaliar e coisa e tal. Próximo tópico. Olha que coisa simples, esse tópico é muito simples. Vamos dizer antes aqui o que a gente já disse um monte de vezes, né? O que está dito em várias obras, se a gente for falar das obras da editora Sintonia, isso é dito em vários livros, como por exemplo, no livro Dimensão Espiritual, no livro Morri, Sobrevivi, Para Onde Vou, no livro, o último agora, Psicoterapia no Além, no livro Os Pacificadores, no livro Evoluir dá Trabalho, Se Eu Não Quiser. Então isso tem muito em todos os livros, que o plano espiritual não é no singular, ele é no plural, que a expressão plano espiritual, ela não é correta. Aí vocês lembram, a gente deu o exemplo aqui da cebola, quando a gente foi fazer o lançamento do livro, que são camadas, que são dimensões, beleza. Aí, tem um raciocínio que endossa e comprova essa teoria, que diz assim, é natural a tese das várias dimensões. Do contrário, o plano espiritual, logo depois da Terra, seria o teto. Então haveria uma mistura de espíritos de várias evoluções diferentes. Imagine que existe um plano espiritual, é o teto. Você saiu da Terra, foi para o plano espiritual. Então misturou tudo. Os bons, os mais evoluídos, os menos evoluídos, os mais intelectuais, os menos intelectuais, que a gente sabe que estão em dimensões diferentes. Então é o teto, então acabou, vai para onde? Vai ficar todo mundo junto. E se não vai ficar todo mundo junto, a gente sabe que não vai ficar, é porque existem várias dimensões. E assim, não são as dimensões que são preparadas para receber os espíritos. São os espíritos que pela mesma sintonia, pela mesma conexão, pelos mesmos hábitos, se juntam e formam comunidades. Então, o Vale dos Suicidas não é um Vale dos Suicidas criado por Deus para receber os suicidas. Espíritos, pessoas que se matam porque têm um padrão vibratório semelhante, porque cometeram o mesmo erro, vão se juntando por uma questão de sintonia, e ali eles vão estar formando comunidades. Por exemplo, o Vale dos Suicidas. A mesma coisa o Vale do Sexo. Espíritos desequilibrados nesta área, com o mesmo perfil
com o mesmo perfil, vão se juntando e você tem lá o Vale do Sexo, onde é todo mundo doido no campo da sexualidade. Não é um local que foi feito para colocá-los lá. Eles é que foram se juntando e esse local nasceu. E as dimensões superiores também é o mesmo processo, o umbral é o mesmo processo, assim por diante, de acordo com as energias. E aí a gente vai morrer e vai para onde? Nós seremos atraídos, porque aí doutor Inácio Ferreira, ele diz que também é uma questão de peso. O nosso corpo astral tem peso, ele pode ser pesado. E tem muito corpo espiritual obeso. E não é igual aqui na Terra, que é de gordura de tanto comer, não tem nada a ver com isso. Digamos assim que o corpo espiritual, ele tem um peso de acordo com a própria vibração. Então você vai se localizar em determinada dimensão espiritual de acordo com o peso espiritual do seu corpo. E se quiser subir, não sobe. Não vai, né? Você vai ficar ali naquela dimensão. Por isso que no livro dos Espíritos, os benfeitores dizem a Kardec que os espíritos bons vão em toda parte. Os não tão bons têm limites, eles não podem ir em toda parte. É por esta razão que André Luiz, no capítulo 30, se não me falha a memória, do Nosso Lar, dorme para poder visitar a sua mãe em desdobramento, porque o seu corpo astral, com aquele peso específico, não tinha como ter acesso a determinadas dimensões. É mais ou menos assim que funciona, certo? Próximo. Esse quarto item resume um pouco do que a gente falou até aqui. Após a morte do corpo, vale a lei: semelhante atrai semelhante. Por padrões análogos, os espíritos formam grandes comunidades, que eu acabei de explicar. Próxima. Quando sintonizamos com o bem, os bons espíritos podem conduzir o trabalho sem aparecer. Os benfeitores podem conduzir o trabalho sem aparecer. Olha que coisa interessante. Vou contar só para vocês não contam para ninguém, né? Quando eu decidi, porque assim, eu gosto muito mais de escrever livro do que psicografar livro. Porque psicografar livro dá muito mais trabalho do que escrever livro. A começar pelo tempo. Quando você vai psicografar, você tem que ter uma programação, tal dia, tal hora, se o espírito pode, se ele não pode, se ele não está ocupado, né? Não é uma coisa tão simples. Agora, se eu vou escrever, eu escrevo a qualquer hora que dá tempo, né? Quando eu estou de bom humor, quando eu estou com vontade, quando eu não estou, não escrevo. E aí, então assim, a gente vai escrevendo. Então assim, eu decidi, esse último livro, eu vou escrever. O livro é meu, Aguinaldo Paviani é o autor. E aí eu pedi assim para os espíritos, se eles poderiam inserir algumas mensagens no livro, que é meu. E eles inseriram, né? Eu digo eles inseriram porque, graças a Deus, terça-feira eu terminei. Escrevi o capítulo 40 e terminei o livro, né? Está terminado. Agora é aí com os funcionários, né? Os corretores, etc. e tal. Vamos ver o quanto que vão demorar para fazer o livro sair. Nenhuma indireta para ninguém. Bom. E aí assim foi feito. Eu escrevi 4 capítulos. Dr. Fred escreveu 1. Eu escrevi mais 4 capítulos. Dona Benedita escreveu outro capítulo. Eu escrevi mais 3. Outro espírito, José de Moraes, escreveu outro capítulo. Aí eu pedi, ele deve me mandar, as 2 mensagens que o José de Moraes e o Dr. Klaus trouxeram lá em Ilhéus. Eu solicitei ao Lindomar autorização para inserir no livro. E assim foi fazendo. Mas é uma coisa tão interessante que os capítulos que eu escrevi, eu tenho certeza que não foi eu que escrevi, pelo menos não sozinho. Pelo menos não sozinho. Porque ao final de cada capítulo, a ideia, a linha de raciocínio, a proposta, eu digo assim, nossa, mas eu não escrevi isso aqui não. Né? Minha linha de raciocínio não foi tão profunda assim não. E estava ali. Então assim, se você perguntar quem mesmo foi o autor do livro, eu não tenho a mínima ideia. Eu vou falar que sou eu, mas não foi não. Né? Por quê? Porque é isso que eu estou falando. Os espíritos, eles vão assessorando, vão nos ajudando. Eu estou dando um exemplo macro. Vamos ir para o micro, para um exemplo menor.
Comentário do Evangelho, que todo mundo aqui faz. Flávia faz, Cindy faz, Ricardo faz. Sexta-feira o pessoal fala menos, de domingo faz. Vocês acham que sempre que vocês fazem o comentário, são vocês sozinhos? Vocês conseguem perceber que não é sozinho? Consegue perceber que tem domingo assim, se poxa, mas como é que eu fui feliz hoje na minha colocação? Não é bem que você foi feliz na sua colocação, não, né? É que você estava meio dormindo, os espíritos ficaram com dó e foram ali e falaram alguma coisa para você, aí ninguém percebeu, você levou os louros, todo mundo vai adorar, vai falar que você foi ótimo, né? Para os espíritos não tem problema. Agora, é mais complicado o contrário. O contrário é mais complicado. De eu escrever um texto, achar que foi uma psicografia ou que foi intuído pelo espírito X e colocar o nome do espírito ali. E de repente não foi o espírito. Aí é mais complicado, porque eu estou atribuindo um trabalho a determinado autor que na verdade não foi ele. Aí isso é mais ruim, isso é ruim. O contrário, os espíritos não ligam. Vamos produzir, é para ajudar, é para fazer o bem, então vamos fazer, não tem problema. Essa coisa de nome é uma coisa humana. Quem é o espírito, se é famoso, isso é coisa nossa, dos nossos milindres, das nossas vaidades. Nós somos preocupados com isso, do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Assim, para os bons espíritos, os bons de verdade, isso aí pouco importa. Né? O espírito escreveu um texto lá maravilhoso. O médium nem disse que foi o espírito, colocou lá um espírito amigo, nem apareceu o nome do espírito. Vocês acham que eles estão preocupados com isso? Que não apareceu o nome dele? Então nem aí. O negócio é o trabalho, ajudar as pessoas e tudo mais. Então é mais ou menos assim que funciona. Existem aí essas questões a serem avaliadas. Quando sintonizamos com o bem, os bons espíritos podem... isso eu já li agora, eu estou repetindo. Quando um padrão vibratório se repete muitas vezes, gera-se um impacto e uma situação difícil de diluir. É assim, não é tão simples você limpar ambientes. Vamos recapitular. Existem 3 tipos de contaminações energéticas: a autocontaminação, contaminação por ambientes e contaminação por pessoas. O primeiro, quando os meus próprios pensamentos me contaminam, né? Pessimismo, tristeza, revolta, mau humor, isso tudo gera uma energia pesada, produzida por mim, e eu fico mergulhado naquilo. E eu juro que tem 10 obsessores comigo, e não tem nenhum, a não ser você mesmo. Aí você tem as contaminações por ambiente, que é o que nós vamos falar aqui, que são os lugares, né? Que podem ou não contaminar. Existem locais que são mais perigosos. Um hospital. Por quê? Bom, lá também tem um monte de benfeitor ajudando. Mas todo mundo está triste, quem está no hospital geralmente está com alguém passando mal, ou a própria pessoa está passando mal. Então é um ambiente assim mais tenso. Um velório, por motivos óbvios. Um cemitério. Um local que tem muita fofoca, que tem muita maledicência. Aquilo vai ficando impregnado. Então, quando a pessoa começa a limpar aquele ambiente, não é com uma prece que vai limpar. Vou fazer uma prece lá, o ambiente já está ótimo. Às vezes demora. Às vezes você limpa e fica alguma coisa, você limpa e fica alguma coisa, você limpa e fica alguma coisa, até que sai tudo. E quando você repete muito padrão negativo no mesmo lugar, aquilo fica impregnado com muita resistência, dificultando a limpeza. Não vamos imaginar que os ambientes podem ser totalmente limpos. Quantas vezes eu já ouvi Dr. Hans ou Dr. Klaus, eles vão fazer um atendimento numa casa para o casal, ou por um problema mais sério e tal, eles vão uma noite, vão uma segunda noite, vão uma terceira noite, vão uma quarta noite, é um processo que às vezes leva vários dias para serem concluídos, porque tem coisa que não presta, que a gente cria, que demora para diluir, que demora para desaparecer, e aí dá um trabalho danado. Então a gente tem que ter esse entendimento, não é tão simples assim. O que eu faço? Preste atenção, no ambiente que você mais fica,
Pode ser sua casa, pode ser seu escritório, pode ser o seu local de trabalho, que pode ser uma empresa, seja onde for. Preste muita atenção nos hábitos que ali dentro você conserva. Como você fala, como você escuta, como você se coloca mentalmente, espiritualmente, etc. e tal. Porque isso tem um peso enorme no resultado final do aspecto energético, do aspecto vibratório. Isso é muito importante, certo? Estamos acabando já, porque também o nosso tempo está acabando. O desânimo, o cansaço pode nos alcançar a qualquer momento da vida, da caminhada. Devemos, para não cairmos, buscar estímulos. Os espíritos recomendaram que a gente trabalhe um pouco isso com as pessoas. Buscar estímulos. É natural. Como nós somos espíritos que estamos nesta primeira encarnação fazendo o bem, a gente não está muito acostumado. A gente se cansa muito fácil. E cansa muito fácil por quê? Porque nunca trabalhou. Quem nunca trabalhou cansa rápido. Então nós somos, me desculpem usar essa palavra, nós somos espíritos preguiçosos, milenares preguiçosos, e que nessa encarnação, acordamos, vamos fazer alguma coisa. Então a gente cansa fácil, a gente desanima fácil, a gente tropeça fácil, a gente fica revoltado fácil. Isto vai acontecer. Agora, e como é que eu faço para sair disso? É aí que entra o estímulo. É aí que a gente tem que estar atento. O que é que eu posso fazer para sair dessa frequência? Vou ler um livro. Hoje eu não estou escalado, vou lá ver se alguém quer ajuda no almoço. Não está programado, mas sei lá, eu vou fazer um trabalho que está para fazer. Sabe, esse tipo de coisa vai tirando você e gerando em você um estímulo. Uma promoção, uma feijoada, é um estímulo. Nossa, justo essa semana que eu estou tão desanimado, tão cansado, não estou nem com vontade de ir no centro, me escalaram para ir trabalhar na madrugada do sábado para o domingo. Então, e às vezes você vem e aquilo é um estímulo, você pega gosto pela coisa, aquela tristeza passa, o mau humor passa, e de repente, pronto, você girou a chave, você saiu daquela frequência, e aí você vai embora já renovado. É uma renovação que a gente tem que buscar. Assistir uma palestra diferente. Estou aqui de boa sem fazer nada. Nossa, tem uma palestra no centro tal. Não tem nada lá no caminho de Damasco. Vou assistir essa palestra. Isto é muito, 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 muito importante. São estímulos que a gente precisa buscar para não permitir que a gente vá cansando, vá desanimando, e daqui a pouco a gente já não está fazendo mais nada, né? Do pouco que a gente faz. Não basta o benfeitor querer ajudar, é preciso receptividade, fluxo das ideias. Quando há o fluxo, as próprias ideias vão brotando, né? A Carla comentava isso comigo, porque é diferente. Quando nós fomos para São Paulo agora, a minha percepção é da mensagem que precisa ser passada, independente do público. A Carla, como fica na condição de quem está assistindo, ela comentou comigo, e é verdade, como há diferenças vibratórias, energéticas de um centro para o outro. Existem essas diferenças. Essa energia que é diferente, porque é a energia característica de cada instituição, é a energia característica de cada centro, né? E eu digo a vocês, não é o tema da noite, mas eu vejo o nosso movimento espírita num perigo danado. Eu acho que o nosso movimento espírita está correndo um perigo danado, porque essa pandemia serviu para revelar o quanto preguiçoso a gente sempre foi. Quem estava em cima do muro pulou para o outro lado, porque tudo hoje é virtual, é passe virtual, é tratamento virtual, é água fluidificada virtual. Eu espero também, quando você desencarnar e pedir ajuda, que seja uma ajuda virtual. O guia diz aqui para você, eu vou te ajudar. Você vem me tirar aqui do caixão? Não, eu vou te ajudar daqui onde eu estou mesmo. Entra na internet, aí você mentaliza eu que eu vou pela internet, né? Então assim, aí
a gente precisaria de um tempo maior, a gente precisaria começar um outro estudo, porque aqueles que nós chamamos de representantes das trevas, do mal, os grandes inimigos de Jesus e do Espiritismo, porque o Espiritismo, ele é o grande inimigo do materialismo. Se tem uma doutrina que é perseguida por estes seres, é a doutrina espírita, porque o que ela traz no seu bojo de ensinamentos é libertador. Reencarnação, sobrevivência da alma, comunicabilidade dos espíritos. Então, assim, a sanha desses espíritos em relação à doutrina é gigantesca. Aí veio a pandemia, veio as manipulações, vieram centros fechados, né? Vieram aí a necessidade, e num período foi uma necessidade, não tinha o que fazer, da gente ficar na nossa casa, os centros fechados, então a preguiça foi tomando conta, o desânimo foi tomando conta, aí a hora que foi para voltar, a gente não quis mais, aí um monte de gente não quis mais voltar, e quem voltou, voltou meia boca. Voltou meia boca. Então você vê que hoje os centros estão mais vazios, as pessoas não estão com aquele ímpeto, não estão com aquelas vontades. Alguns, para dar um exemplo pessoal, alguns dirigentes de garra, rochedos mesmo do trabalho, desencarnaram, já estavam até com uma certa idade, desencarnaram. Os mais novos não assumiram o trabalho, não levaram adiante, deixou correr de qualquer jeito. Então hoje assim, você vê umas coisas complicadas, com honrosas exceções. Elas existem, sem dúvida alguma, honrosas exceções. Mas, de uma forma geral, está muito complicado mesmo, quando nós falamos de movimento espírita, a receptividade, a sintonia e essas coisas todas. E aí, para a gente encerrar, é simples, eu vou encerrar com um tópico muito simples. Mediunidade, em termos de crescimento, também depende de investimento. Simples assim. Quanto mais eu invisto em mim, não é no fenômeno, quanto mais eu invisto em mim, como ser humano, na busca por me tornar uma pessoa melhor, isso tem um reflexo direto na minha mediunidade, se eu sou médium, se eu estiver falando de espírita, se eu estiver falando de mediunidade. Reflexo direto, investimento. Se eu não faço investimento, é como eu disse no primeiro tópico, o processo até acontece, mas ele fica meio capenga, ele fica meio defeituoso. É a mesma coisa de eu ir fazer uma palestra, de eu ir participar de um evento e não estudar o tema, ou não estudar profundamente. Vou dar uma lida aqui. Eu vou fazer, né? Tenho histórias na minha cabeça, eu vou lembrar de uma história, vou fazer. Mas assim, ficou muita coisa para trás, eu podia ter estudado mais, eu podia ter aprofundado, teria saído muito melhor. Se eu não fiz isso, eu até faço, mas fica a desejar. Então que a gente possa se aprofundar para que nenhum trabalho nosso fique a desejar. Desejamos a todos, aí sim nós desejamos, muita paz, muita felicidade, e até o nosso próximo encontro. Para as pessoas da internet, do nosso canal, muito obrigado, Jesus nos abençoe e até a próxima. Vamos para casa agora.